Olá, seja bem-vindo ao Vale a Pena, o programa no qual os nossos convidados falam sobre seus trabalhos e aproveitam para compartilhar suas preferências culturais. E o programa de hoje dá destaque para a dança. A minha conversa, meu bate-papo cultural de hoje é com Marcelo Zamora. Ele é diretor da Virtual Companhia de Dança, uma companhia aqui de Rio Preto. Marcelo, muito obrigada pela sua presença, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por me receber e bom, vamos lá compartilhar algumas conversas. Marcelo, vamos começar explicando para quem não te conhece esse sotaque. Você é argentino, mas está aqui em Rio Preto faz bastante tempo. Faz quanto tempo você está aqui e o que te trouxe? Foi a dança? Foi. Inicialmente, faz 20 anos que eu moro no Brasil. Inicialmente vim para Rio Preto para passar uma temporada de férias, depois conheci algumas pessoas daqui. E teve um convite para participar de uma reestruturação do balé da cidade, que naquela época começava a ter o apoio da prefeitura, retomar um apoio da prefeitura. E foi aí que me engajei inicialmente como produtor e assistente de direção, junto com a Creuza Arruda. E com ela fui aprendendo, criando contatos aqui na cidade, para posteriormente, a partir desse trabalho com o balé da cidade, criando uma rede de trabalho no Brasil. Até que 4 anos depois eu fui morar em Santos, já rodei um pouco por esse Brasil, eu morei no Recife, São Paulo, até que voltei a me radicar aqui em Rio Preto. E aí de onde surgiu a necessidade de fundar uma companhia aqui? Na verdade foram uma série de circunstâncias. Como eu tinha te falado, eu trabalhava inicialmente em produção, dando um suporte na área artística, já que eu tinha formação em artes cênicas e também em administração. Aí com o tempo eu fui trabalhando com algumas outras companhias e fatalmente se repetia um fato de que começava a trabalhar como produtor, por percentual na época, e quando começava a se trabalhar, 10% de R$5.000 não era tanto, mas quando chegava o pacote grande, o grande momento da companhia, fatalmente a companhia falava, daqui para frente eu continuo sozinho. Aí isso significava para mim perder dinheiro, significava meio que desestruturar. Em 2000, eu criei um espetáculo para o Grupo Experimental do Recife, foi minha primeira criação aqui no Brasil, e o espetáculo foi um sucesso. 2 anos depois, eu levei mais uma rasteira dessas, onde a gente conseguiu um projeto importante de uma concessionária, um patrocínio, e a companhia também decidiu ficar sozinha. Mas aí foi quando eu pensei, se eu estou conseguindo criar um produto razoável, se eu consigo produzir, não quero levar mais esse tipo de rasteiras, eu vou encarar uma companhia sozinha. E a partir daí foi que foi formatada, no final de 2002, a Virtual Companhia de Dança, e começamos a trabalhar em 2003. Marcelo, como é que você define o perfil da companhia? Quantos bailarinos vocês têm hoje e quais são as linhas que vocês gostam de trabalhar, de pesquisar? A companhia ela já surge com um formato pré-determinado, também baseado nesse meu histórico de produção, de conhecer os eventos, pensando numa companhia que tivesse uma mobilidade regional, nacional e por que não internacional também. Então, foi criado desde o primeiro momento para 4 intérpretes. Todos os nossos trabalhos têm no máximo 4 intérpretes. No meio disso há duos, há trios, sim, há uma série de possibilidades, ou eventualmente bailarinos convidados. A outra questão que veio à tona quando foi criado o projeto da Virtual era a falta de comunicação da dança contemporânea com a plateia. Então, aí surge também a escolha de linguagem. A gente trabalha basicamente com 2 conceitos. Um deles é o trabalho técnico, a pesquisa corporal, e o outro deles é a plasticidade. A gente sempre quis fazer trabalhos que tenham um impacto visual, que sejam trabalhos de rápido entendimento da plateia, de modo que se encurte essa distância. E aí pode ser que esse é um pouco não, essa é a identidade da companhia. Um processo que a comunicação seja muito fluida, que tenha plasticidade, que tenha acabamento, e a partir daí a gente vai se apropriando de linguagens que são próximas ao indivíduo, como a dança aérea, que ela já envolve o desejo de voar, as artes visuais, o cinema, a própria linguagem fotográfica, a iluminação também bastante detalhada ou cuidada, são um pouco as características de nossos trabalhos.
Marcelo, você citou, por exemplo, a questão da dança aérea, o vídeo. Se eu não me engano, foi em Peter Pan que vocês trabalharam com a questão de uma projeção, né, do vídeo também envolvido. Como é que foi esse trabalho? De onde surgiu essa ideia? Na verdade, a gente começou antes de Peter Pan. A gente começou com Diálogos sobre Nijinsky, um projeto que foi apoiado pelo governo do estado de São Paulo. A gente conseguiu, na época, quase R$200 mil de apoio, que eram para essa produção. Foi uma pesquisa longa, quase 2 anos de criação, e para isso a gente se mobilizou até a França, e daí a gente trouxe essa técnica da projeção em camadas, que era muito comum por lá, não foi um invento nosso, na verdade, a gente só tomou e aplicou. Então, Diálogo sobre Nijinsky trabalhava com linguagem de cinema, projeção na frente, num tule que era semi-transparente, os bailarinos dançavam, e atrás uma outra projeção, criando a sensação do 3D. Esse foi nosso primeiro trabalho. Essa mesma técnica foi usada em Peter Pan e envolveu uma série de experimentos de pessoas. O Jeff Teles participou dos 2 trabalhos. Assim, no primeiro ele aceitou nossas encomendas e a equipe da FX8 na época. E no segundo o Jeff criou um cenário virtual e foi. E depois disso a gente fez outras experiências, como edição em tempo real, câmeras de vídeo em diversos lugares do palco. Nesse momento a gente está trabalhando com videomapping ou BJ também, então é um trabalho que é muito próximo à linguagem da companhia. Marcelo, e de onde vem esse desejo dessa fusão de linguagens? É uma tendência ou é um desejo especificamente da virtual? Como é que você vê isso? Da dança tá rompendo barreiras mais, né? Às vezes se aproximando mais do teatro, enfim. Sim, na verdade é uma tendência e ao mesmo tempo para a gente era uma necessidade, se bem que a virtual ela dialoga com diversas áreas, menos com o teatro de texto. A gente acredita que para qualquer coisa que se faça tem que ter uma preparação intensa. A gente não tem, por isso que a gente prefere não usar o trabalho de voz, e também por uma questão da universalidade da linguagem. A gente tem a sorte de circular por vários palcos e por vários países, então o texto em alguns momentos seria uma complicação, mas pelo demais todas as artes integradas elas realmente sustentam muito as criações, especialmente a nossa. Marcelo, por quais cidades, países a virtual já passou, né? E o que vocês encontraram de bacana nesses outros lugares? Então, o que a nossa dança tem de comum com a dança da França ou da Bolívia, onde vocês já estiveram? E em que ponto elas também são diferentes, elas divergem? Bom, a companhia passou por 2 estados brasileiros. Até o momento a gente repetiu alguns deles, tem na verdade uma frequência nessa circulação nacional, e também, como você mencionou, França, Equador, Bolívia, Peru, Argentina e México foram os países que a gente apresentou espetáculos. Tem outros que visitamos em pesquisas, em aulas, e na verdade tudo isso é uma questão orgânica, nem a companhia influencia lá fora, mas também nem é tudo uma réplica do que se faz lá. Então, a identidade da virtual é um pouco essa contaminação de linguagens e de conhecimentos. A identidade da dança brasileira é naturalmente uma dança muito vigorosa. O bailarino brasileiro é conhecido fora por ser um bailarino de muito vigor e nem sempre de tanta técnica, mas isso é o que o diferencia de outros bailarinos que têm uma técnica apuradíssima, mas nem sempre tem a mesma emoção que o bailarino brasileiro tem. Por outro lado, as maiores e melhores experiências da companhia vêm da América Latina, porque obviamente é um prazer dançar na Europa, é muito bom dançar em grandes cidades, mas só para colocar um exemplo, a gente passou 1 ano e meio atrás por uma temporada em Paris e tivemos público, tivemos tudo, mas foi mais uma companhia que se apresentava em Paris. A gente foi 7 vezes na Bolívia e a companhia, a companhia tem um público, a companhia tem uma identidade, é esperada, tem pessoas que já vieram ao Brasil para acompanhar nosso trabalho. Pouco tempo atrás, 5 estudantes da Bolívia que estavam se formando vieram ao Brasil para compartilhar nosso método de trabalho, para acompanhar o dia da companhia. Então, há essa diferença.
nem sempre as maiores cidades são as maiores conquistas, e sim quando você finca pé e finca território e é chamado para voltar e é prestigiado pelo público, isso é para o artista tão importante quanto, ou talvez muito mais, né? Do que estar numa grande capital. Sim. Tá joia. Marcelo, a gente faz um breve intervalo agora e volta já já com mais informações sobre a sua companhia, sobre seus outros trabalhos, sobre produção cultural. A gente faz uma pausa, mas volta rapidinho, não saia daí. Até já! No Brasil tem viagem o ano inteiro. Aproveite! A cada novo destino, uma experiência inesquecível. Partiu férias, partiu Brasil! Fala galera, eu sou o Cássio, goleiro do Corinthians. Sou o Edilson, lateral do Corinthians. Sou o Felipe, o zagueiro do Corinthians. Que é o Elias, volante do Corinthians. Estou aqui para lembrar que no futebol só existe uma cor, a da camisa. O racismo é a maior bola fora. Tanto no futebol como na vida. Vamos dar um cartão vermelho pro racismo. Faça parte desse time. Olá, o Vale a Pena está de volta e o meu convidado de hoje é Marcelo Zamora. Ele é diretor da Virtual Companhia de Dança aqui de Rio Preto. No bloco anterior a gente falava sobre lugares nos quais a companhia já esteve, cidades do Brasil, países afora, e eu retomo um pouquinho desse assunto, Marcelo, perguntando para você, pedindo na verdade uma dica sobre o Vale a Pena. Sobre todos esses lugares que a companhia passou, que local você indicaria para quem é apaixonado por dança, um local que vale visitar? Pode ser uma cidade, pode ser um evento de dança, pode ser um festival. Que local seria esse? Para visitar enquanto artista que apresenta no palco, acredito que a Bolívia, o Festival Internacional de Dança da Bolívia, é o grande lugar para a Latinoamérica, porque é um encontro de 14 companhias internacionais e é realmente um caldeirão de conhecimentos e de troca. Para aprendizado, para bailarino que quer fazer aulas, pesquisar e pegar inspiração, tem duas cidades. Paris, obviamente, pela história toda, né? Pela história, e a Áustria, onde anualmente acontece o Impulse, que é um grande encontro de coreógrafos do mundo inteiro. São dois pontos assim, bem estratégicos e diferentes para isso. Marcelo, ainda falando um pouco sobre essas viagens todas da Virtual, vocês fazem muitas parcerias. Já teve parceria com companhia francesa, recentemente uma companhia coreana. Fala um pouquinho sobre esses trabalhos, né, e quão rico esse intercâmbio pode ser e quais são os próximos. Sim, na verdade, mais do que ter excelentes professores ou não na cidade, quando você se desloca para intercambiar experiências com pessoas que falam outra língua, que têm outra linguagem artística e que têm um outro território, é um crescimento muito grande para o nosso elenco. Na verdade, isso se tornou um método, na verdade, de aprendizado para o elenco da Virtual, esse processo compartilhado. O primeiro deles surgiu, eventualmente, com a Companhia Ladainha da França, que tem no seu elenco um brasileiro, uma inglesa e 3 pessoas que são francesas. A gente criou um trabalho que favoreceu não só o processo criativo, como uma circulação. Apesar de que a Virtual tinha as portas abertas da França de algum modo, com essa parceria a gente apresentou quase 50 apresentações na Europa, com essa única parceria. A segunda delas é com o coreógrafo coreano Kim Jae-duk, que ele faz quase 2 anos vem trabalhando com a companhia. Ele vem até Rio Preto, fica período de 30 a 45 dias, e ele se repete 2 ou 3 vezes por ano. Resultado disso é o espetáculo Tempo Singular, que já se apresentou em vários lugares do Brasil e que estreia na Argentina no Festival Pulso Urbano. Bom, também tem sua circulação, inclusive pela Ásia, para o ano que vem. Que legal.
essa parceria ela vai ser contínua, porque ele, de alguma forma, é um coreógrafo residente da companhia. E a próxima, que já em menos de um mês a gente já vai estar dando os primeiros passos, é uma parceria com uma instituição dos Estados Unidos, que está apoiando, e um centro cultural. E a gente vai fazer o próximo espetáculo, que se chama Sonho Americano, que é um pouco essa visão que a gente tem dos Estados Unidos, e a gente vai experimentar também um pouco lá. É um laboratório que vai durar, na primeira etapa, 42 dias, e será um percurso da costa oeste dos Estados Unidos até a costa leste, colhendo experiências, colhendo imagens, porque é um trabalho também que dialoga muito com o videodança. E bom, daí a gente espera que saia um espetáculo que seja, de certa forma, um reflexo da cultura americana e da produção cultural e das coisas, descobrir coisas que saem um pouco daquele... Do lugar comum, do lugar da nossa comum. visão. A gente colocou justamente esse nome comum do sonho americano, e a expectativa é surpreender e mostrar aquilo que a gente não imagina, que é aquilo que realmente se esconde através da primeira fachada, da primeira postal que a gente tem dos Estados Unidos. Marcelo, quem são as companhias hoje que chamam a atenção da Virtual e que chamam essa atenção, que a gente poderia deixar como dica de que vale a pena ver, vale a pena conhecer? Quem são essas companhias? A gente pode pensar tanto locais, nacionais, internacionais. Nacionalmente, a gente tem a referência de uma grande companhia que vem de fora do eixo, que tem um trabalho impecável, que é a Quasar Companhia de Dança, que para mim é a mais criativa das companhias brasileiras. Esteve em Rio Preto recentemente. Que esteve em Rio Preto recentemente, e que ela equilibra muito bem produção de qualidade sem entrar num padrão global. Então ele tem uma identidade muito particular, muito singular. Seria a Quasar. E como companhia internacional, se tivesse que escolher uma, escolheria uma companhia que se chama Cloudgate. É uma companhia asiática, e eles têm um espaço na montanha, e por isso se chama Portão das Nuvens a companhia, um espaço da montanha, e eles desenvolvem lá seu trabalho, e é um trabalho incrível. Isso aqui é uma companhia que a gente não aspira a ser nunca como eles, porque precisaria umas 4 vidas, mais ou menos. Marcelo, agora eu falo um pouquinho sobre produção cultural. Você coordena o FIDESP, que é o Fórum Internacional de Dança do Estado de São Paulo. Rio Preto cedia, cidades da região recebem atrações. Quem quiser elevar a dança, ver mais dança e dançar mais por aí, precisa partir para esse lado da produção? Não necessariamente, mas ao mesmo tempo é uma grande plataforma. Na verdade, o FIDESP é a nossa moeda de troca. Ele surge num contexto que mencionava antes, da gente não ter profissionais, uma grande quantidade de profissionais na cidade. Então o evento foi um invento para que possam vir para a cidade companhias de fora, artistas, programadores, e a partir disso a gente se realimenta e se recicla. Seria importante não necessariamente produzir um evento, mas participar. Acho que quem sonha ou quem se diz profissional de dança muitas vezes deixa de aproveitar a oportunidade que o FIDESP representa, que é de contatos. Foi no FIDESP que conhecemos a companhia francesa, foi no FIDESP que conhecemos a companhia coreana, e é através do FIDESP, de uma participação de um grupo de trabalho internacional, que a gente está indo para essa parceria dos Estados Unidos. São todas pessoas que passam pela cidade, que passam por esse palco, e que todos poderíamos aproveitar, mas às vezes a gente fica sentado esperando que as coisas aconteçam. Então, não necessariamente produção, mas iniciativa é fundamental para o crescimento, não apenas da dança, mas de qualquer empreendimento que você tenha. Marcelo, ainda falando do FIDESP, como é que você sente do outro lado, por exemplo, as pessoas que vêm para cá dançar em Rio Preto? É importante ter um evento como esse para despertar e entender que, sim, se faz dança no interior, de qualidade, e é um ponto importante a se fixar o olhar. O pessoal acaba tendo esse despertar com o FIDESP? Sim, sim. Hoje em dia ele é também um cartão de visita. Ele é uma referência, porque o circuito da dança ele é relativamente restrito e muito estreito. Então, tem mais gente, às vezes, de fora sabendo que o festival existe, e tem companhias querendo vir, a gente consegue parcerias. Então, é realmente
uma forma de se colocar também no mapa e uma singularidade. O FIDESP é o único evento de dança profissional, o único festival, apesar de ser uma forma, mas é o único encontro de dança profissional do estado de São Paulo e que tem essa constância, porque são 12 anos, é também um dos mais antigos do país. Então, obviamente, é sim uma referência e um ponto de encontro para criadores, para programadores e para bailarinos de outras cidades e de outros países, visto que 50% da programação sempre é internacional. De 12 grupos que vêm, 6 no mínimo são internacionais. Às vezes tivemos até 18 grupos, sendo sempre metade internacional e metade nacional. Marcelo, e a sua participação na rede de promotores culturais da América Latina e Caribe? Qual que é a sua função nessa instituição? Quais os objetivos desse grupo? Como é que vocês se encontram? Onde é a sede? A rede de promotores culturais de Latinoamérica e Caribe é uma organização que existe há 21 anos. Ela nasceu, curiosamente, no Brasil, em Paraty, e nasceu num contexto onde não existia internet e o fluxo de informação era muito complexo. Então, o objetivo inicial era um encontro anual onde cada programador dos que integram na rede, que nesse momento são 28 pessoas, 28 núcleos de 18 países, trazia para esse encontro o que se produzia em cada um dos seus lugares. Hoje, o formato com a chegada da internet e outras possibilidades, ele mudou um pouco, mas a nossa chegada na rede foi justamente pelo FIDESP e pela companhia, porque acabou que a nossa presença em diversos festivais, em diversas coisas, começou a ser notada e a associação que organiza as duas coisas e que sustenta, foi convidada a participar do núcleo Rio Preto da rede. A partir daí, e de uma gestão dinâmica, porque eu sou um pouco acelerado, então tudo que eu faço é muito intenso. 2 anos atrás, fomos indicados, né, por unanimidade, e a nossa associação, através da minha pessoa, né, como presidente, exerce a presidência da rede e, naturalmente, onde fica a presidência é a sede. Então, nesses últimos 2 anos, a sede da rede é aqui em São José do Rio Preto, a sede administrativa, até final de 2017, se ninguém me derrubar antes. Marcelo, que panorama você vê e você faz da dança na América Latina? E se a gente pudesse fazer uma comparação, talvez, com os Estados Unidos e Europa, em que situação a gente está? A América Latina é muito grande, não dá para unificar o critério, mas sim há um caleidoscópio enorme. Há diferenças entre os países mais potentes para essa criação são México, que é Centro-América, né? Colômbia, Brasil, Argentina, com umas manifestações interessantes também na Bolívia, no Chile, Uruguai, mas existe o Brasil é uma potência enquanto à quantidade de produções e a Argentina também é uma potência, mas a Argentina já tem uma tradição um pouco mais de produtos mais elaborados, né, eventualmente. Então são linguagens diferentes. Como falava, a força do bailarino brasileiro de alguma forma marca a identidade da dança brasileira e a técnica do bailarino argentino marca também uma identidade. Colômbia mistura um pouco dos dois, o virtuosismo também tem as suas raízes afro, que também interfere muito favoravelmente no corpo do bailarino e no movimento. E bom, aí tem como disse, um caleidoscópio que todos os lugares têm, mas basicamente há um eixo de criação que passa por esses países. Entendi. Mas você vê que a gente talvez ainda tem muito a caminhar em comparação com outros continentes? Não. Em questão de criação, não. Em questão de intérpretes também, não. De fato, não existe praticamente uma companhia europeia que não tenha brasileiros no seu elenco. Verdade. Existem muitos coreógrafos, como o Luiz Fernando Bongiovanni, que esteve recentemente em Rio Preto, no FIDESP, que é convidado permanentemente para criar para companhias europeias 2 ou 3 criações anuais. Então não tem nada de ser já. Há obviamente uma organização, há uma questão de apoio estatal diferenciado na Europa e aqui, há uma outra logística, mas no campo da criação não vejo diferenças nem nada que possa intimidar. Pelo contrário. Marcelo, para finalizar,
Não sei se eu vou te colocar numa saia justa aqui, numa pergunta difícil, mas é possível indicar quem seria um bailarino hoje, referência, que você citaria aqui para finalizar o nosso programa como aquele que vale a pena conhecer, vale a pena pesquisar e ver? Pode ser alguém, um clássico, pode ser alguém que esteja despontando para a gente prestar atenção e ver o trabalho. É uma questão difícil porque às vezes a gente é um pouco injusto nessa escolha, mas tem grandes bailarinos em companhias como o Ballet da Cidade de São Paulo, mas também eu destacaria, talvez não um bailarino, mas sim um processo que é bailarino se transformando em coreógrafo, diretor e gerando uma companhia. E nesse sentido aposto no projeto Movola do Alex Soares, que foi bailarino do Ballet da Cidade de São Paulo, criador. A esposa dele, Paula, também cria e dança. E eles estão criando um projeto artístico extremamente interessante. Com um processo similar o Jorge Garcia. E dos novos, eu apostaria talvez nos meus próprios bailarinos, que são realmente são muito jovens, têm um trabalho, nos palcos que a gente tem se apresentado, cumprem uma função profissional bastante elogiada. A gente teve em Fortaleza na metade do ano e foram realmente o destaque do festival, as pessoas, a crítica mencionou eles, então são pessoas que estão com um diferencial enorme de condições, né, com muito menos de que outras pessoas de grandes centros, conseguindo fazer profissionalmente, marcar presença nacional e internacionalmente. Então, aposto neles como em outros que já passaram pela companhia, estão no próprio Ballet da Cidade de São Paulo, na Débora Cocker, no Corpo, Cisne Negro. Que bacana. Acho que a gente tem aqui na região um potencial para criar grandes bailarinos. Que ótimo. Marcelo, agradeço imensamente sua presença, o tempo passa voando. O papo foi ótimo, foi muito legal mesmo, agradeço mais uma vez e já deixo o convite para os novos papos. Quando quiser, muito obrigado a todos. Até mais. Gente, Vale a Pena de hoje fica por aqui e a gente se vê na próxima semana. Até lá!